Usado como cortiço, um antigo palacete assobradado, localizado na esquina da Rua Augusta com a Dona Antônia de Queiroz, dará lugar a um edifício. É o mercado imobiliário repetindo os versos de Adoniran Barbosa. Vamos agora ao vivo com a repórter Fernanda Azevedo e o cinegrafista Eduardo Borges, que flagraram com exclusividade agora há pouco o momento em que a fachada do casarão desabou. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Pois é, Maria Lídia, nós viemos aqui acompanhar esta demolição que preocupa, alarma moradores e comerciantes aqui da região da Augusta. Esse casarão antigo fica bem na esquina da Dona Antônia de Queiroz com a Rua Augusta, nessa região que é considerada a região da Consolação. Pois é uma cena que já se tornou até conhecida dos moradores da região. A demolição de antigos casarões e também nem tão antigos assim para a construção de grandes espigões. E nós, como você disse, acabamos flagrando nesse momento que estávamos aqui conversando com comerciantes e moradores, o momento exato em que a fachada desabou. Ela desabou rapidamente, foram poucos segundos. Os trabalhadores até tentaram amarrar cabos sobre essa fachada, mas não houve jeito. Ela desabou sobre a calçada. Por sorte, aí esse morador de rua conseguiu escapar, mas atrapalhou bastante o trânsito aqui na região naquele momento, porque havia um grande movimento de carro, eram quase 6 horas da tarde. E a CET foi chamada então para tentar organizar. Felizmente já havia um bloqueio da CET naquele momento, então não houve ferimentos, não caiu sobre carros, apenas chamou bastante a atenção. A gente pode até rever mais uma vez o exato momento em que essa fachada foi flagrada com exclusividade pelo cinegrafista Eduardo Borges, no momento em que a fachada desse casarão desabou sobre a calçada e assustou quem passava, inclusive esse morador de rua. Nos órgãos do patrimônio histórico não há registro sobre este casarão. Ele data aí do começo do século passado. Era uma construção bem bonita, mas estava bem deteriorada, principalmente do lado de dentro, ocupada por moradores sem teto, acabou virando um cortiço. Eu conversei até com o José Raimundo Silva, que era pedreiro e morava há 6 anos aí dentro. Ele disse que não teve tempo de tirar as coisas. Ele foi avisado há 3 dias da demolição, mas não conseguiu um abrigo para levar as roupas, objetos pessoais. Ele disse que tudo que ele tinha ficou aqui dentro. Nós vamos conversar agora com a Célia Marcondes, que é presidente da Associação de Moradores de Cerqueira César, que também abrange os Jardins e a Consolação. Pois é, preocupa a possibilidade da construção, já que a construtora não confirma que será um edifício, mas tem toda a cara de que virá mais um espigão aqui para essa região. Essa região tem estrutura para um prédio grande? Hipótese nenhuma. E mais que isso, a cada dia perdemos um novo patrimônio histórico. São Paulo não tem nenhuma cultura na questão da preservação da sua história, do seu patrimônio, e a cada dia vemos um novo bem desaparecer da cidade. Também não temos infraestrutura urbana para aguentar empreendimentos deste tamanho, que a cada dia são novos prédios com milhares de pessoas morando, com mais centenas de automóveis, e o trânsito já está no topo, já está no limite da capacidade. Mas é a especulação imobiliária a qualquer custo, porque o que interessa é o dinheiro. História e natureza não tem nenhum valor a eles, infelizmente. Então só nos resta lastimar. Era realmente uma casa antiga, estava em péssima situação, era uma casa de 1913, mas era bonita, daria sim para preservar, para resgatar um pouco da nossa história. Mas é mais uma, só mais uma dentro de tantas outras que já foram. Olha, nós conversamos com alguns moradores, a maioria está preocupada com essa supervalorização, principalmente comerciantes que têm imóveis alugados. Eles temem que os proprietários acabem aí se atraindo por essa especulação e vendam seus imóveis, e aí quem tem padaria, comércio, boate, tenha que fugir aqui dessa região da Augusta. Mas também tem alguns moradores que estão um pouco aliviados, porque a presença aí de moradores de rua acabava traindo uma certa degradação para o ambiente. Maria Lídia. Fernanda, um exemplo hoje exatamente do que destacou a sua entrevistada, Célia Marcondes, que representa os moradores dessa região da Augusta e da Dona Antônia de Queiroz. De fato, não há
um apreço pela preservação de edificações que são o testemunho de uma época, o registro histórico da vida da cidade. A especulação imobiliária leva à demolição desses casarões ou pela deterioração, aquilo que a nossa reportagem flagrou, esse desabamento que cá entre nós, por sorte, não causou qualquer problema maior, não atingiu as pessoas. Um rapaz passou exatamente na hora. E é o caso típico daquele em que a pessoa pode contar, escapei por pouco. Uma boa noite, Fernando. Obrigada. Obrigada, Célia Marcondes.